Que bom estar com você, meu amigo, novamente aqui na TV Novo Tempo. Mais um dia, mais uma oportunidade para buscarmos a Deus, mais um momento para meditarmos na palavra do Senhor. Este é só um lembrete, esse é só um incentivo para que você possa ter o seu momento, ter o seu horário reservado para ouvir a voz de Deus, louvar ao Senhor e então passar o seu tempo com o Senhor. Por isso, nós vamos hoje, nessa sequência de estudos da Bíblia, dos capítulos da Bíblia, nós vamos ler hoje Daniel 10 e antes de lermos eu gostaria de convidá-lo para nós fazermos uma oração juntos. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, agora nós vamos mais uma vez buscar o Teu nome, ler a Tua palavra e queremos a Tua sabedoria para isso, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 10 de Daniel, ele trata sobre a visão que Daniel tem, ou seja, ele é afligido pelo temor e consolado pelo anjo. Nesse capítulo é a vez de Daniel ter uma visão da glória de Deus, a semelhança de Ezequiel, lá em Ezequiel capítulo 1. Na Bíblia, a glória de Deus sempre se manifesta quando o Senhor tem algo muito importante para revelar. E nos capítulos 11 e 12, de fato, Deus revela ao seu servo, a Daniel, fatos importantes que envolverão o seu povo. Vamos dar uma olhada, então, no capítulo 10, lendo alguns versos comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesassar, que era o nome babilônico dele. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Muito interessante, né? Porque Deus dava essa inteligência a Daniel. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. Interessante que o jejum faz parte de um processo de consagração na Bíblia. Quando um líder, um povo, alguém quer buscar a resposta de Deus ou quer clamar por um favor especial sempre estão envolvidos a oração e o jejum. E o próprio Cristo falou da importância de jejuarmos e orarmos. Ele falou, por exemplo, que a casta de demônios só se expelia com jejum e oração. No dia 24, agora vou ler o verso 4, no dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como estrondo de muita gente. Uma semelhança muito parecida com a descrição de Cristo no Apocalipse. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram nada. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Essa é uma reação muito comum de um profeta quando tinha a visão de Deus. Perdia as forças e caía rosto em terra, por contemplar a grandiosidade do Senhor e também pelo sentido de reverência. A partir do verso 10 lemos: eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não tenha medo, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Que lindo texto esse daqui, para mim, falou muito profundamente, porque ele se põe reverentemente diante de Deus, ele clama ao Senhor, o anjo é enviado e diz assim, quando você começou a orar, as tuas orações foram ouvidas. Deus ouve as nossas orações, amigo. Que lindo! Não há por que duvidarmos. Deus escuta cada oração, por mais simples que seja. Verso 13. Sim, e quando ele ouve as orações, ele envia anjos para nos confortar. Isso também aconteceu com Jesus, quando estava lá, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 22, no Getsemane, quando Jesus orava: Pai, passa de mim, se possível, este cálice.
o cálice ele teve que beber, mas em resposta à sua oração, lhe foi enviado um anjo que o confortava. E aqui também um anjo veio para confortar, fortalecer e responder à oração de Daniel. Verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me e obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Na sequência, versículo 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder a teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança de filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Quer dizer, o profeta perdia força quando tinha uma visão do Senhor, do Todo-Poderoso. Como, pois, o servo do meu Senhor pode falar com o meu Senhor? Porquanto em mim não resta força nem fôlego. São características físicas do profeta. Sem forças, sem fôlego. Verso 18. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Aqui está algo interessante. O profeta de Deus, quando ele é um profeta de Deus, ele tem esse impacto inicial, mas depois ele é fortalecido pela mão do Senhor. E aí essa mesma mão disse: Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte. Deus o fortaleceu. Assim como Deus nos fortalece hoje também. Deus tem prazer, intenção, vontade e iniciativa de fortalecer os seus filhos. Depois ele diz aqui: Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. A palavra de Deus faz a diferença. A palavra que sai da boca do Senhor transforma. E ela transformou o profeta Daniel. Ele disse: Sabes porque eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. O ano terceiro do governo de Ciro sobre Babilônia foi o ano de 536, quando ele recebeu essa visão. Daniel estava triste, queria entender a visão, a informação por 3 semanas completas que ele ficou jejuando refere-se à observância de Daniel da Páscoa ou da festa dos pães asmos, que aconteceu durante o primeiro mês do ano. A Páscoa, que dava-se no 14º dia do mês, e a festa dos pães asmos nos 8 dias seguintes. Então, toda essa festividade terminava no 21º dia do mês. Ali estava Daniel orando, jejuando, clamando, né? Aqui nós temos um homem que aparece, ali no capítulo 10, versículo 5. Pode ser tanto Jesus como um anjo, mas a descrição no início que Daniel dá refere-se ao próprio Jesus Cristo, né? Como disse, há uma descrição muito semelhante no Apocalipse. No verso 6 e 7, né, que aparece ali que o seu corpo era como turquesa, o rosto parecia como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, etc., né? Então, toda essa descrição, né, essa descrição do homem aqui, ela é muito parecida com a de Ezequiel, a descrição de Ezequiel da glória de Deus, lá em Ezequiel 1, e com a de Jesus Cristo, Apocalipse 1, versos 9 a 20. Então, a presença poderosa do Rei do Universo é muito grande para Daniel, é majestosa demais para que ele pudesse suportar. Então, os seus amigos fugiram amedrontados e Daniel caiu desfalecido. Somente a força concedida através do mensageiro celestial, que veio depois no final do capítulo, pôde suster a Daniel. Após orar e jejuar durante 3 semanas inteiras, Daniel recebe então o mensageiro que vem depois em resposta às orações, Gabriel. E aí ele lhe diz suas palavras, né, ditas em espírito de humildade. Ele diz que as palavras de Daniel, as orações foram ouvidas lá no céu. Lá no céu. E ele, quando se iniciou a oração do servo do Senhor na terra, ele veio. Olha, isso é fantástico, como já disse aqui, é fantástico. Saber que as nossas orações são ouvidas por Deus no momento em que nós iniciamos as orações, isso é fantástico. Jamais saberemos desse mundo, conheceremos totalmente, né, as forças espirituais que envolvem esse mundo, que as nossas orações movem em favor das pessoas pelas quais intercedemos.
Gabriel revela que desde o momento do início da oração de Daniel, ele veio para atuar. Ele veio para atuar. Que lindo, que linda declaração. Sabe que quando nós oramos intercessoramente por alguém, milagres acontecem. Milagres acontecem. Quando nós oramos pela família de uma pessoa, a nossa família é abençoada. Isso é mais um ponto. Quando oramos pela saúde de uma pessoa, nossa saúde é abençoada. Quando nós oramos pelo trabalho de uma pessoa, nosso trabalho é abençoado. Quando nós clamamos pela vida espiritual de uma pessoa, nossa vida espiritual é abençoada. Então, há duplo benefício na oração intercessora. Que lindo! Durante 3 semanas, Gabriel se empenhou em luta contra os poderes das trevas, procurando conter as influências em operação na mente de Ciro. Tudo que o céu podia fazer em favor do povo de Deus foi feito. A vitória foi finalmente ganha, porque havia um homem orando. As forças do inimigo foram contidas, porque havia um homem orando. Gabriel ainda diz que quando a influência divina fosse retirada sobre os governantes persas, viria o príncipe da Grécia. As forças do mal agiriam, trazendo a ruína aos persas através de Alexandre, o líder dos exércitos, etc. Então, Deus respeita a decisão dos homens em rejeitar a sua influência. Mas quando o povo ora, intercede como Daniel, todo o céu trabalha em seu favor. Todo o céu trabalha em seu favor. Então, o que você acha de orar mais? O que você acha de clamar mais ao nome do nosso Senhor Jesus todos os dias? Orar pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos teus filhos, pelos teus amigos, pelos pastores, pelos líderes? Vamos fazer isso agora já? Eu vou orar por você. Querido Pai, eu quero orar pelos meus amigos que comigo agora se reuniram para estudar, refletir sobre a Bíblia. Abençoa eles, sua saúde, sua família, sua casa e que Satanás não tenha poder sobre nenhum desses telespectadores e amigos nossos da TV e da internet. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, grande abraço, que a palavra de Deus te reavive a cada dia.